o chaveiro do operário. Congelou no meio do movimento quando ouviu as palavras do piloto ecoarem pelo piso de montagem em Buffalo. Não vou voar nessa armadilha da morte. Era março de 1942 e mais um piloto de testes acabara de se afastar do Bell P-39 Aracobra. A quinta recusa daquela semana. A aeronave brilhava sob as luzes do hangar tinta fresca, ainda secando em sua fuselagem de motor central distintiva. Tudo nela parecia revolucionário, desde o trem de pouso Tricycle até o canhão de 37 mm montado no nariz. Mas os homens que deveriam voá-la em combate tinham outro nome para aquele projeto revolucionário. Chamavam-na de caixão voador. O que tornou essa rejeição particularmente devastadora foi o momento. A América precisava desesperadamente de caças. As fábricas em Buffalo funcionavam em 3 turnos, 7 dias por semana, tentando construir aeronaves suficientes para virar a maré contra a Alemanha e o Japão. E, no entanto, ali estava um caça novinho em folha que ninguém queria pilotar. Pilotos britânicos o testaram e cancelaram seus pedidos. Os franceses nem chegaram a receber os seus antes que o país caísse. Pilotos americanos, ao olharem as especificações, pediam transferência para qualquer outra coisa. Até os próprios pilotos de teste do fabricante começavam a ter dúvidas. O problema não era imediatamente óbvio para quem olhasse a aeronave. O P-39 era elegante e moderno, e carregava mais poder de fogo do que quase qualquer caça em produção. Aquele canhão de 37 mm podia atravessar blindagem como se fosse papel. O projeto era, na teoria, brilhante. Ao mover o motor Allison para trás do piloto, os engenheiros da Bell Aircraft tinham criado uma distribuição de peso perfeita e aberto espaço no nariz para o canhão devastador. Um longo eixo de transmissão corria sob o piso da cabine, conectando o motor à hélice por meio de uma série complexa de engrenagens e mancais. Mas teoria e realidade divergiram de forma catastrófica. Esse eixo de transmissão gerava vibrações que sacudiam toda a aeronave, tornando praticamente impossível voar com precisão. Pilotos descreviam a sensação como estar sentado em cima de uma máquina de lavar funcionando em velocidade máxima. Pior ainda, a posição do motor significava que qualquer falha mecânica enviava fragmentos de metal e chamas diretamente para a cabine. Em um caça convencional, problemas no motor aconteciam à sua frente onde você podia vê-lo se aproximar. No P-39, aconteciam atrás de você muitas vezes sem aviso, até que o fogo começasse a lamber suas costas. Antes de continuarmos, eu adoraria saber de onde você está assistindo e o que você sabe sobre a guerra aérea na frente oriental. Deixe um comentário abaixo e me conte se você já tinha ouvido falar do incrível serviço do P-39 na União Soviética. E se você está curtindo esses mergulhos profundos na história da aviação da Segunda Guerra Mundial, aperte o botão de inscrever-se para não perder o próximo vídeo. Essas histórias exigem pesquisa séria para acertar os detalhes, e saber que vocês estão por aí faz tudo valer a pena. A falha mais condenatória da aeronave tornou-se aparente no momento em que os pilotos tentaram ganhar altitude. O motor Allison F-1710, potente ao nível do mar, sufocava e arfava acima de 12.000 pés. Isso não era apenas um inconveniente. Era uma sentença de morte. Messerschmitt Bf-109 alemães cruzavam confortavelmente a 25.000 pés. Zeros japoneses operavam ainda mais alto. Um piloto de P-39, tentando interceptar bombardeiros inimigos, se via lutando por altitude enquanto caças inimigos mergulhavam sobre ele desde cima com todas as vantagens de velocidade e posição. O coronel Bruce Holloway, avaliando o P-39 para implantação em combate no início de 1942, escreveu um parecer severo que circulou pelo quartel-general do Army Air Force. E a aeronave é fundamentalmente inadequada para o papel de interceptação em alta altitude para o qual foi projetada. Seu teto é inadequado, sua taxa de subida é pobre acima de 10.000 pés e suas características de pilotagem em altitude são perigosas. Não posso em boa consciência recomendar esta aeronave para operações de combate contra a Luftwaffe. Esse parecer deveria ter enterrado o programa. Em qualquer sistema racional de aquisição, uma aeronave que não podia cumprir sua missão pretendida seria cancelada e a fábrica reestruturada para algo mais promissor.
Mas a racionalidade tinha pouco lugar na produção em tempo de guerra. Os Estados Unidos ainda se reerguiam do ataque a Pearl Harbor. Fábricas estavam sendo construídas, trabalhadores eram treinados e linhas de produção eram estabelecidas. Cancelar o P-39 significaria fechar uma operação industrial inteira e recomeçar do zero. O tempo perdido seria medido em meses, talvez anos. Então as fábricas continuaram funcionando. Os trabalhadores em Buffalo seguiram rivetando fuselagens, instalando motores e montando sistemas de armas em aeronaves que pilotos americanos e britânicos se recusavam a voar. Na primavera de 1942, centenas de P-39s saíam das linhas de produção sem ter para onde ir. Ficavam em campos de armazenamento pelo país, fileiras de caças indesejados juntando poeira, enquanto a guerra continuava sem eles. Então surgiu uma solução inesperada. A União Soviética, lutando desesperadamente contra a invasão alemã, precisava de aeronaves. Qualquer aeronave. Joseph Stalin deixara claro pelos canais diplomáticos que precisava de caças-bombardeiros e tanques em quantidades massivas e precisava deles imediatamente. Os Estados Unidos, ansiosos para apoiar seu aliado e manter a frente oriental ativa, começaram a enviar equipamento militar pelo programa Lend-Lease. Entre aquelas remessas estavam centenas de P-39 Airacobras, que ninguém mais queria. Funcionários americanos viam aquilo em privado como uma maneira de se livrar de um erro embaraçoso, enquanto tecnicamente cumpriam suas obrigações com os soviéticos. O raciocínio era mais ou menos assim: enviar para eles os caças que não podemos usar, ficar com as coisas boas para nós e torcer para que os russos encontrem alguma utilidade. Se os P-39 se mostrassem tão inadequados na frente oriental quanto tinham sido nas mãos americanas, bem ao menos as perdas não seriam de pilotos americanos. As aeronaves iniciaram sua jornada da forma mais indireta imaginável. Foram carregadas em navios cargueiros nos portos americanos, navegaram por águas infestadas de submarinos alemães, até os portos do Golfo Pérsico. Depois foram desmontadas e transportadas por terra através do Irã até o sul da Rússia. A viagem durou meses. Muitas aeronaves foram danificadas durante o transporte. Algumas se perderam para submarinos alemães. Mas no final de 1942, os primeiros P-39 começaram a chegar às bases aéreas soviéticas, onde receberam uma recepção muito diferente da que haviam experimentado na América. Os pilotos soviéticos abordaram o Airacobra sem preconceitos nem ideias pré-formadas. Eles não se importavam com o desempenho em alta altitude, porque não lutavam em alta altitude. A guerra aérea na frente oriental era brutal, caótica, e travada principalmente abaixo dos 10.000 pés. Os Stukas alemães bombardeavam posições soviéticas em voos rasantes. Os soviéticos atacavam tanques alemães a poucos metros do topo das árvores. Os combates aéreos desesperados e giratórios que caracterizavam a frente oriental aconteciam no ar denso, onde o motor Allison do P-39 funcionava magnificamente. As primeiras unidades soviéticas a receber o Airacobra o trataram como um experimento. Pilotos acostumados a voar o La-GG-3, um caça de madeira subpotente, e mal armado acharam o P-39 uma revelação. Aquele canhão de 37 mm podia destruir um bombardeiro alemão com um único disparo bem colocado. A estrutura robusta da aeronave significava que ela podia suportar danos de combate que teriam despedaçado os frágeis La-GGs. E no ambiente de baixa altitude, em que os pilotos soviéticos operavam o P-39, era de fato mais rápido e manobrável que muitos caças alemães. O tenente sênior Grigori Reshkalov foi um dos primeiros pilotos soviéticos a voar missões de combate com o Airacobra. Seu relatório inicial, apresentado em outubro de 1942, revelou as diferenças culturais na forma como os pilotos avaliavam uma aeronave. A máquina americana é pesada, mas sólida. Não sobe bem, mas mergulha como uma pedra. O canhão é magnífico. Hoje destruí um Junkers Ju-88 com 3 projéteis. Toda a seção da cauda se separou da fuselagem. Esta aeronave recompensa a agressividade e pune a hesitação. Essa filosofia agressividade recompensada
Hesitação punida tornou-se a base das táticas soviéticas com o Airacobra. Os pilotos aprenderam a usar os pontos fortes da aeronave, evitando situações que expusessem suas fraquezas. Atacavam rapidamente de posições vantajosas, disparavam o canhão devastador e se afastavam antes que os caças inimigos pudessem reagir. Nas mãos de pilotos que compreendiam suas capacidades, o P-39 transformou-se de um caixão voador em um predador letal. O piloto que verdadeiramente dominou o Airacobra foi Alexander Ivanovich Pokrishkin, um nome que se tornaria lendário na história da aviação soviética. Nascido em 1913 em Novosibirsk, Pokrishkin começou a guerra pilotando caças obsoletos I-16, lutando contra aeronaves alemãs superiores com equipamentos e táticas ultrapassados. Quando passou a voar o P-39 no início de 1943, reconheceu imediatamente o seu potencial. Pokrishkin desenvolveu um sistema tático especificamente baseado nas capacidades do Airacobra. Chamou-o de Fórmula do Combate Aéreo, uma abordagem metódica que enfatizava a vantagem de altitude, controle de velocidade e pontaria precisa. Seus pilotos patrulhavam a média altitude cerca de 15.000 pés observando as formações alemãs abaixo. Quando avistavam os alvos, mergulhavam ganhando velocidade tremenda. Aproximavam-se até distância quase de tiro a queima-roupa, disparavam uma breve rajada do canhão de 37 mm e então subiam em curva, usando o impulso antes que os caças inimigos pudessem reagir. A tática mostrou-se devastadoramente eficaz. A pontuação pessoal de Pokrishkin começou a subir rapidamente 5 abates, depois 10, depois 20. Quando a Batalha de Kursk explodiu em julho de 1943, ele já era o principal as da União Soviética, e sua unidade, equipada com Airacobras de fabricação americana, era um dos regimentos de caça mais eficazes da Força Aérea Vermelha. Os pilotos alemães começaram a reconhecer seu indicativo de rádio e a alertar uns aos outros quando Pokrishkin estava no ar. Achtung Pokrishkin in der Luft tornou-se uma transmissão comum nas frequências alemãs. A Batalha de Kursk demonstrou as capacidades do P-39 em escala maciça. As forças alemãs lançaram sua última grande ofensiva na frente oriental, mobilizando milhares de tanques e aeronaves para tentar cercar e destruir as forças soviéticas próximas à cidade. A Luftwaffe implantou suas melhores unidades, esperando conquistar rapidamente a superioridade aérea. Em vez disso, encontrou regimentos soviéticos equipados com P-39s pilotados por homens que haviam passado meses aperfeiçoando suas táticas. Durante a primeira semana da batalha, o regimento de Pokrishkin reivindicou mais de 100 aeronaves alemãs destruídas. Seu total pessoal em julho de 1943 chegou a 23 abates confirmados. A ofensiva alemã, que contava com a superioridade aérea para proteger as forças terrestres, viu-se constantemente assediada por caças soviéticos que apareciam, atacavam e desapareciam antes que a Luftwaffe pudesse reagir. O pesado armamento do P-39 provou ser particularmente eficaz contra os bombardeiros de mergulho alemães Ju-87. Stuka, lentos e vulneráveis ao poder destrutivo do canhão. Relatórios sobre o sucesso do P-39 na frente oriental começaram a chegar às agências de inteligência americanas em meados de 1943, e as avaliações foram recebidas inicialmente com descrença. A mesma aeronave que os pilotos americanos haviam rejeitado como inadequada para combate era aparentemente uma das mais eficazes em serviço soviético. Alguns analistas descartaram os relatórios como propaganda soviética destinada a agradar aos aliados americanos por terem enviado equipamento obsoleto. Mas as provas eram esmagadoras. Os pedidos soviéticos por meio dos canais do Lend-Lease pediam especificamente mais P-39s, não. P-5K. Mustangs, não. P-47. Thunderbolts, mas sim, mais dos supostamente inadequados Airacobras. Em 1944, a União Soviética estava recebendo milhares de P-39s e ases soviéticos os utilizavam para acumular pontuações que rivalizavam com as dos melhores pilotos americanos e britânicos.
Pokrishkin terminaria a guerra com 59 vitórias confirmadas, todas obtidas em caças de fabricação americana, principalmente o P-39. A razão para essa diferença dramática de desempenho se resumia ao ambiente operacional e à filosofia tática. A doutrina dos caças americanos em 1942 enfatizava a escolta de bombardeiros em alta altitude e interceptação. O P-39 fora projetado exatamente para essa função e fracassou miseravelmente. A doutrina soviética, em contraste, enfatizava ataques em baixa altitude e superioridade aérea tática. Para aquela missão, o P-39 era quase perfeito. As mesmas características que o tornavam inadequado para um tipo de guerra o faziam ideal para outro. De volta aos Estados Unidos, os engenheiros da Bell Aircraft estavam assimilando as lições da reputação contraditória do P-39. As falhas da aeronave haviam revelado defeitos críticos de projeto, mas seus sucessos haviam validado certos conceitos inovadores. O trem de pouso triciclo, inicialmente controverso, provou ser muito superior aos desenhos convencionais de cauda arrastada. Proporcionava melhor visibilidade durante a decolagem e o pouso reduzia acidentes por derrapagem no solo e tornava a aeronave mais fácil de operar para pilotos inexperientes. A empresa começou a trabalhar em uma versão aprimorada designada P-63 King Cobra. Essa aeronave manteve a estrutura básica do P-39, mas possuía um motor mais potente, aerodinâmica aprimorada e modificações baseadas nos relatos de combate dos pilotos soviéticos. O P-63 nunca veria serviço de combate significativo sob bandeira americana. Mas como seu antecessor, seria enviado à União Soviética em grandes quantidades e se mostraria altamente eficaz nas mãos soviéticas. Mais importante ainda, as lições aprendidas com o design do P-39 influenciaram a próxima geração de caças americanos. O trem de pouso triciclo tornou-se padrão em praticamente todas as aeronaves americanas subsequentes. A ênfase na visibilidade do piloto que a Bell havia pioneiramente introduzido com a cabine de entrada lateral do P-39, no estilo porta de carro, passou a ser prioridade no design de caças. O conceito de montar armas pesadas e de disparo lento no nariz, validado pelo sucesso do P-39, com seu canhão de 37 mm, influenciou as escolhas de armamento por muitos anos. Quando Clarence Kelly Johnson, da Lockheed, começou a projetar o primeiro caça a jato operacional dos Estados Unidos, o Peta Shooting Star, em 1943, a aeronave resultante apresentava semelhanças marcantes com o layout do P-39. Ambas possuíam trem de pouso triciclo para melhor manobrabilidade no solo. Ambas enfatizavam visibilidade do piloto e facilidade de manutenção. Ambas tinham um motor atrás do piloto, embora no P-80 isso fosse uma exigência do projeto de motor a jato e não uma tentativa de liberar espaço para um canhão no nariz. O P-80 representava tudo o que o P-39 tentara ser, mas não conseguiu realizar pegar as boas ideias e eliminar os defeitos. A conexão entre o desprezado P-39 e o sucesso americano na era do jato não foi coincidência. Foi evolução impulsionada por duras lições aprendidas tanto com fracassos quanto com vitórias. O fracasso do P-39, em altas altitudes, forçou os engenheiros americanos a compreender a importância crítica da superalimentação do motor e do desempenho em todo o envelope operacional. Seu sucesso nas mãos soviéticas ensinou que não existe uma definição única de um caça eficaz. Requisitos de missão, ambiente operacional e doutrina tática influenciam profundamente o que torna um projeto bem-sucedido. Alexander Pokrishkin. O A soviético, que dominou o P-39, terminou a guerra com 59 vitórias confirmadas, tornando-se o segundo maior aliado atrás apenas de Ivan Kozedub, com 60 abates. Foi condecorado 3 vezes como Herói da União Soviética, a mais alta honraria que a nação podia conceder. Em suas memórias pós-guerra, escreveu extensamente sobre o Airacobra, descrevendo-o como o melhor caça que já havia pilotado. A máquina americana me ensinou tudo o que é importante sobre o combate aéreo. Recompensava a habilidade e punia os erros. Deu-me as ferramentas para sobreviver e as armas para destruir meus inimigos.
Mais de 4.700 P-39s foram entregues à União Soviética durante a guerra, quase metade de todos os Airacobras produzidos. Pilotos soviéticos os voaram de Stalingrado a Berlim, acumulando milhares de vitórias contra a Luftwaffe. Eram as mesmas aeronaves que pilotos americanos e britânicos haviam rejeitado como inadequadas para o combate. Os mesmos caixões voadores que pilotos de teste se recusaram a pilotar. Nas mãos soviéticas, tornaram-se instrumentos de vitória. As linhas de produção em Buffalo finalmente foram encerradas em agosto de 1944, após fabricar 9.584 P-39s em várias configurações. Os trabalhadores, que os haviam construído provavelmente, nunca souberam toda a história de como suas aeronaves se comportaram em combate. Eles haviam lido os relatórios negativos dos pilotos americanos, ouvido as críticas e entendido que os caças que produziam eram considerados fracassos por seu próprio exército. Não podiam imaginar que na frente oriental esses mesmos caças estavam ajudando a virar o rumo da maior guerra terrestre da história. Em 1950, o P-39 havia praticamente desaparecido do serviço militar. Os jatos haviam assumido completamente, tornando os caças com hélices obsoletos, exceto em papéis limitados. A maioria dos Airacobras foi sucateada seu alumínio derretido e reaproveitado. Poucos sobreviveram em museus preservados como exemplos da tecnologia de guerra de seu tempo. Mas a influência da aeronave viveu em cada caça americano que veio depois, carregando as lições aprendidas tanto com suas falhas quanto com seus sucessos inesperados. A história do P-39 Airacobra desafia as narrativas confortáveis sobre progresso tecnológico e superioridade militar. Revela que sucesso e fracasso são frequentemente dependentes do contexto, que o mesmo projeto pode ser inadequado em um cenário e excelente em outro. Demonstra que a inovação às vezes vem de fontes inesperadas e que o caminho do progresso raramente é reto ou previsível. Os projetistas americanos que inicialmente zombaram do layout não convencional do P-39. Mais tarde, adotaram muitas de suas características em seus caças a jato. Os pilotos soviéticos que receberam a aeronave como refúgio de aliados americanos transformaram-na em uma das armas mais eficazes da guerra. As lições desse paradoxo moldaram a aviação americana por décadas, ensinando aos engenheiros que brilhantismo e fracasso frequentemente coexistem no mesmo design, separados apenas pela forma e pelo lugar em que esse design é usado. Os engenheiros da Bell Aircraft, que haviam criado o P-39 com tanta esperança, nunca pretenderam projetar um fracasso controverso que encontraria redenção em serviço soviético. Eles imaginaram um caça inovador que dominaria os céus com seu poder de fogo sem precedentes e seu layout revolucionário, e no fim suas ideias, mesmo as que falharam, plantaram as sementes da era a jato americana. Eles haviam imaginado um caça inovador que dominaria o combate aéreo, com seu poder de fogo sem precedentes e seu layout revolucionário. Quando os pilotos americanos rejeitaram sua criação, chamando-a de caixão voador, isso deve ter sido devastador. Ainda assim, suas escolhas de design, mesmo as que fracassaram, contribuíram para os alicerces da aviação a jato americana. Os operários das fábricas em Buffalo, que rebitaram milhares de P-39s, sabendo que seu produto não era desejado pelo próprio exército, demonstraram um tipo diferente de coragem. Mantiveram a qualidade e o artesanato mesmo ao construir aeronaves que seus próprios pilotos chamavam de armadilhas mortais. Mantiveram as linhas de produção ativas quando o bom senso sugeria que o programa deveria ser cancelado. Sua dedicação garantiu que, quando os soviéticos precisaram desesperadamente de caças, houvesse aeronaves disponíveis para serem enviadas. Hoje, os poucos P-39 sobreviventes estão em museus ao lado de Mustangs Thunderbolts e outros caças célebres da Segunda Guerra Mundial. As placas dos museus geralmente os descrevem como um projeto mal-sucedido que encontrou sucesso inesperado em serviço soviético. A avaliação, embora correta, perde o significado mais profundo da história dessa aeronave. O P-39 representa algo mais fundamental do que sucesso ou fracasso em combate. Representa a realidade confusa e complexa do desenvolvimento tecnológico, onde os fracassos ensinam lições tão valiosas quanto os êxitos. O caça que ninguém queria
acabou ensinando aos projetistas americanos tudo o que precisavam saber para construir as melhores aeronaves do mundo. Seus defeitos expuseram lacunas críticas de conhecimento. Seu sucesso inesperado nas mãos soviéticas demonstrou que os requisitos de design precisam corresponder à realidade operacional. Suas características inovadoras, refinadas e aprimoradas tornaram-se elementos padrão no design dos caças a jato. O caixão voador tornou-se o alicerce da superioridade aérea americana na era dos jatos. Quando o North American F-86 Sabre, o principal caça a jato dos Estados Unidos na Guerra da Coreia, decolou. Em 1947, ele carregava o DNA do desprezado P-39. O trem de pouso triciclo, que tornava o manuseio no solo seguro e previsível. A ênfase na visibilidade do piloto e na ergonomia da cabine. E o entendimento de que o design de um caça exige equilíbrio cuidadoso entre requisitos conflitantes. Esses não eram princípios teóricos. Eram lições conquistadas a duras penas, compradas com a vergonha da rejeição e a glória inesperada das vitórias soviéticas. A história do P-39 Airacobra nos lembra que os julgamentos da história raramente são simples ou definitivos. A aeronave desprezada como o pior caça americano contribuiu mais para o desenvolvimento da aviação dos Estados Unidos do que muitos projetos celebrados. O caixão voador que os pilotos se recusaram a pilotar permitiu que pilotos soviéticos alcançassem pontuações que rivalizavam com as dos maiores aces da guerra. O fracasso que deveria ter sido cancelado ensinou lições que moldaram o futuro do combate aéreo. Às vezes as máquinas que rejeitamos nos ensinam mais do que aquelas que abraçamos. E às vezes o pior se torna a base do melhor.